dificuldade, que é de fazer isso legal, que é a planta de circulação, né? Então, estamos gravando, tá? Caso alguém esteja com a conexão ruim, né? Ou mesmo que na escola, se a conexão estiver ruim, aí a gente consegue assistir pela gravação. Os alunos têm bastante dificuldade de fazer a planta de circulação, porque a planta de circulação ela de fluxos, né, na verdade, de circulação. Essa planta de fluxos, ela tem umas flechinhas, e às vezes essas flechinhas são retas, às vezes essas flechinhas são curvas, e os alunos acabam se atrapalhando bastante para fazer essa planta, porque a mão é um negócio bem tranquilo de fazer, né, mas no AutoCAD o pessoal tem bastante dificuldade com curvas, né? Então eu queria mostrar um pouquinho para vocês dessas ferramentas que a gente usa para fazer. Vamos ver se eu consigo. Eu não consigo mesmo abrir a câmera, não sei, deu algum problema aqui. Mostrar para vocês os comandos que a gente usa com mais frequência para fazer essas curvas, né? Então, como combinar direitinho um pedaço de arco, né? Com um segmento de reta, como fazer curvinhas sequenciais, suaves, para você conseguir fazer uma planta de circulação, e assim por diante. A mão é tranquilo de fazer, mas no CAD é diferente, porque não é um procedimento que vocês estão acostumados, né? Então, eu vou registrar aqui na nossa livezinha. Espera aí que eu... Espera aí que o AutoCAD travou. Essas máquinas estão dando um problema quando eu bato F8. Mas ele já volta, tá? Dá só um tempinho. No Belval aconteceu esse erro também, um ano que o pessoal fez a instalação lá, e isso daí aconteceu aqui, por algum motivo está acontecendo também. Então, a gente vai usar alguns comandos para fazer esses arcos, né? O primeiro comando é esse comando que a gente chama de spline, o atalho dele é SPL. Então, o que é a spline, né? A spline, SPL, ela é um arco, uma linha contínua, um arco. Vou desligar o Word aqui com F8, aonde eu vou dando os pontos de controle da curva. Tá vendo? São pontos aonde a curva vai passar. Professor? Oi, pode falar. Tá compartilhando a tela porque não tá aparecendo para mim, não. Eita. Então, peraí, para tudo. Eu tô te ouvindo. Nossa. Eu não sei se com os outros também não tá aparecendo, mas tá. também não Deixa tá. eu... Vamos voltar, testando. Vê se agora foi. Agora sim. Agora foi? Beleza. Vamos voltar para cá, então. Primeiro comandinho que a gente usa é o spline. Não sei se vocês já usaram esse comando ou não. Atalho SPL. O spline, você vai dando pontos de controle da curva e o AutoCAD vai gerar essa curvatura para você, né? Então, você manda um SPL, você sai clicando em cima dos pontos de controle, tá vendo? E o AutoCAD consegue gerar, né, essa curvatura para você. Tá vendo? Então, aí você consegue fazer uma situação de eixo, de circulação, flechinhas, né? Uma coisa mais parecida com o desenho à mão no AutoCAD. E aí as curvas ficam suaves, né? Por assim dizer. Uma outra coisa legal que dá para fazer, que assim, às vezes você faz a planta de fluxograma, de circulação e tal, planta de fluxos, né? Coloca as flechinhas e tudo, mas as flechinhas ficam fininhas. Então, eu quero mostrar para vocês que dá para a gente trabalhar a espessura desses elementos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um projetinho, só como referência, tá? As paredinhas estão com 20, né? As paredinhas mais finas com 15 e tal. Então, só para a gente ter uma noção de espessura. E eu abri aquela janelinha de propriedades que a gente abre quando a gente digita MO. E vou pegar aqui esse objeto aqui, né? Que é a SPLine. Tá vendo? Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue ajustar
a espessura dessa linha, né, no momento que a gente vai gerar o PDF lá na plotagem. Então, a gente consegue trabalhar por aqui, tá vendo? O line weight dela, né? Então, quanto que eu quero de espessura nessa polilinha, né? Tá vendo? Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer. Só que ela não permite você trabalhar com width, por exemplo. A P-Line permite vocês trabalharem com width. Pode ser que, de repente, vocês até achem mais legal a P-Line do que a SP-Line. Existem várias possibilidades da gente trabalhar com a P-Line. LPL. A P-Line, a gente deu uma olhada quando a gente trabalhou com as portas, né? Desenho de portas no AutoCAD, a gente fez os batentes usando a P-Line. O que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouco diferente. A gente vai criar polilinhas, mas a gente vai entrar dentro de opções do comando de polilinhas. Para que vocês enxerguem um pouco melhor, eu vou aumentar o que eu consegui aqui, a resolução de tela, para que vocês consigam ver as coisas assim bem grandonas. E ver a command line, né, lá embaixo, aqui embaixo da tela do AutoCAD e tal. Então, olha o que dá para fazer. Quando eu mando um atalho PL, eu começo a criar polilinhas. Tá? Então, presta atenção no que ele está pedindo para mim aí, ó, specify start point. Então, ele pede para eu especificar um primeiro ponto, eu vou lá e dou um clique nesse primeiro ponto. A partir do momento que eu dou esse primeiro clique, eu tenho duas opções bem interessantes aqui. O arco, letra A, Enter, né? E a width, que é a espessura, letra W, Enter. Não vou me preocupar com a espessura por enquanto, vou mostrar para vocês só o arco, tá? Então, quando eu mando um A, Enter, né? Então, a P-Line igual do batente, ela é uma P-Line de linhas retas. Simples assim. Agora, quando eu entro na P-Line e dou um A, Enter para... Clico no primeiro ponto, né? E dou um A, Enter para criar o arco, olha o que ele vai fazer. Ele vai me dar, né, um arco. Tá vendo? Então, essa P-Line é gerada com um arco. Às vezes, você vai querer escolher não o ponto final do arco, mas um segundo ponto desse arco. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para essa opção aqui embaixo, ó, Second PT. Isso daqui é Second Point do arco. Então, eu dei um Enter para entrar no arco. Aí, eu dou um S-Enter para entrar no segundo ponto do arco. Então, ele vai considerar aquele primeiro ponto que eu cliquei. O segundo ponto que eu vou clicar agora, tá vendo? E o meu terceiro ponto é que vai ser o ponto final do arco. Tá vendo? Eu consigo fazer arcos sequenciais, só cuidado para não quebrar muito, né? Mas eu consigo fazer arcos sequenciais muito suaves, tá vendo? Quando eu estiver fazendo um desenho de circulação, por exemplo. Né? Então, isso daqui são arcos sequenciais muito suaves. Pensa, você está fazendo um caminhozinho de zigue-zague, né? Ah, a pessoa vai entrar pela sala e vai se direcionar para o corredor, né? Então, o que seria um caminho aqui, mais ou menos? Ah, vou fazer um caminho aqui da porta para o corredor. Então, vamos fazer um P-Line com arco aqui, vamos dar um segundo ponto, S-Enter, vamos puxar para cá, dar uma desviadinha aqui para a sala, aí vem aqui para o finalzinho e chegou. Tá vendo? Então, eu consegui fazer um caminho de circulação. Pensa que tem móveizinhos aqui, né? Então, eu defini um caminho passando entre o mobiliário e tal. E aí, chegar aqui no final, eu vou colocar uma flechinha. Eu já tenho uma flechinha aqui, então eu vou copiar ela, que é mais rápido. Então, o P-Line com arco e segundo ponto, ele é bem legal, porque ele me permite fazer esse tipo de coisa, né? Então, é uma curva casada de polilinhas, que na SP-Line eu não consigo trabalhar a espessura, não consigo trabalhar o width, mas na P-Line eu consigo. Na P-Line eu consigo trabalhar com width. Então, como que funciona? Como que eu trabalho com width aqui? Para vocês aprenderem como que a gente trabalha com width, eu vou precisar mostrar para vocês um outro comando, que chama edição de P-Line. Então, é P de P-Line, edit de editar. O atalho desse comando é PE. Tá? Então, quando a gente dá um PE, a gente clica em cima de uma polilinha qualquer, ou de uma linha, ele traz algumas opções para a gente. Né? Então, vamos dar um PE aqui,
e vamos clicar em cima dessa polilinha, por exemplo. Olha o que ele me traz de opção. Fechar, unir, width, que é a largura ou espessura. Então, vou pegar o width aqui e vou colocar uma espessura, por exemplo, de 0,2. Olha que legal que ele vai fazer. Vai deixar a minha flechinha com a espessura da parede, tá vendo? Então, pensa, você está fazendo uma plantinha, né? Vou dar um ESC para encerrar o comando. Está fazendo uma plantinha com as coisinhas de circulação e tal. Vocês viram essas plantas que foram apresentadas lá pelos outros TCCs todos, né? Com as flechinhas de circulação. Eu acho que esse exemplo aqui é um exemplo bem legal, assim, para mostrar para vocês o que dá para fazer. Eu vou fazer um P-line aqui, mas um P-line reto, normal, tá? Em cima dessas duas linhas que compõem a flecha. Vou rodar o PE, Polyline Edit, em cima dessa polilinha, vou escolher a opção W e vou colocar a espessura de 0,2 também. Olha que bonitinho, gente. Fala aí, se é legal ou não. Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Tem uma espessura ideal para não ficar algo tão fino e não tão grotesco? Tem uma espessura ideal ou a gente pode colocar a espessura que a gente quiser, porque vai da nossa criatividade? Pensa que isso vai variar muito. Vai variar muito, muito mesmo. De acordo com o que você estiver fazendo, a escala que você vai plotar. Se você vai querer dar uma transparência para esse layer, por exemplo, né? Porque às vezes você quer dar uma ideia desse setor, mas você não quer essa flecha tão marcante, sabe, no desenho. Então você pode trabalhar ela com uma transparência, né? Ou diretamente no objeto, né? Você pode ir na caixinha MO, pegar, né? Diretamente o objeto e associar uma transparência para ele aqui, né? Lembrando que a transparência vai de 0 a 90, né? O 0 é opaco, o 90 é completamente transparente. Eu poderia colocar uma transparência de 60, por exemplo. Uma transparência bem suavezinha, tá vendo? Bem clarinha, dá para ver o desenho por baixo, né? A hora que você plotar, isso aparece também. Então, dá para trabalhar com transparências, dá para você trabalhar ela mais fininha, dá para trabalhar ela mais grossinha. Vamos voltar a transparência para 0. Vamos mudar essa espessura. Como a gente já mudou a espessura usando o PE, width, então, PE, vou clicar em cima, W Enter, né? Que é a opção de width. Vou mudar para, sei lá, ponto 15. A gente achou que ponto 20 não está muito legal, então vamos trazer o W Enter para ponto 15 e ver se dá uma melhorada, se fica mais adequado, se está numa escala mais interessante, né? É uma outra forma também que vocês podem fazer para essas linhas não marcarem tanto o desenho, né? Não ficar com essa sensação dessa coisa mais grossona, mais grotesca, é você trabalhar com uma linha de dots. Vamos criar um novo layer aqui. Criar um layer underline, para ele aparecer antes dos outros. Vou deixar ele ativo. Vou pegar essas polilinhas e vou colocar essas polilinhas no meu layer underline. Aí vamos lá no gerenciador de layers, vamos trocar a linha desse layer underline, vamos carregar uma linha com D dot, que vem? Ó, dot. O que é a dot, ou a dot 2, ou a dot x2, né? São linhas de pontinhos. Então, ao invés dele fazer uma linha contínua no AutoCAD, ele faz uma linha de pontinhos. Então, eu posso pegar esse meu layer, né? Mudar essa linha, né, para dot, e depois ajustar a escala, né, desse line type scale, tá vendo? Ajustar a escala desse elemento, diminuindo, né, ou aumentando o line type scale para ele fazer as linhazinhas de acordo com o que eu achar mais legal de escala. Deixa eu mudar aqui para vou ter que reduzir.
Esse dot ele não está fazendo. Deixa eu trocar essa para a 2. A 2 é muito densa. Dot, 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 dot. Dot. Beleza, associei? Beleza, associei. Você, então, com linha, vai ler, beleza. A espessura está certinha. E a escala dela que está esquisita. Vamos dar um LTS aqui. Aí. Que interessante, tá vendo? Você consegue fazer demarcações, né, de período que também são de percursos, né? São demarcações que também são mais suaves, né, do que você trabalhar com uma seta sólida, né? Você escolhe uma linhazinha de pontinhos e faz o ajuste do Line Type Scale para ficar legalzinho, do jeito que vocês estão vendo aqui. Né? Você vê que fica bem levezinho assim no desenho, né? Ele não marca tanto, na plotagem fica interessante também. Né? Então dá para viajar muito nisso daqui. Né? Eu acho que trabalhar com a espessura e usar o PE usar o PE com o IDF, né, com o W da espessura, eu acho que dá umas opções muito legais assim, que a SP-Line não consegue te dar, né? A SP-Line você só consegue controlar essa espessura dela no momento que você vai plotar, né? E quando você faz a polilinha e usa o PE, aí não, aí você consegue usar o PE com a opção W para definir a espessura e enxergar ela mesmo aqui na tela acontecendo, né? E fazer um ajuste fino disso daí. Mas são situações diferentes, sabe? Às vezes a SP-Line, o que a SP-Line tem de legal, né? Você consegue produzir essas curvas muito rapidamente, mas também dá para produzir curvas muito rapidamente com o P-Line, usando o PE numa opção que o PE tem, que é a letra F, de Fit. Então, como é que funciona isso? Eu faço uma P-Line toda reta, vou pegar essa minha P-Line toda reta aqui, eu vou colocar no Layer 0, tá? Então, eu faço uma P-Line toda reta, aí eu dou um PE e clico em cima dela. E aí eu vou nessa opção F-Enter, que é a opção do Fit. O que o Fit faz? O Fit transforma esses pontos em curvaturas, tá vendo? Então eu faço uma P-Line de pontos, né? Reta, e o Fit faz a curvatura coincidir com esses pontos todos que eu cliquei. Então, sei lá, você está fazendo um desenho, sei lá, de terreno, que você vai ter que pôr curva de nível, você está fazendo um desenho de cortina, você está fazendo um desenho de um jardim que você tem que passar a ideia de uma plantinha, de uma trepadeira, ou qualquer coisa que valha, você faz um zigue-zague de P-Line, dá um PE com Fit e ele cria essa cortininha para você. Né? Então, também é uma coisa que dá para fazer bem rapidamente. Só para a gente deixar anotado aqui para vocês não esquecerem, é o PE, como é que eu posso fazer o Enter aqui? Enter. Vou fazer assim, tá? P com Enter, né? A, Enter, de arco, S, Enter, de segundo ponto do arco. E o PE, Enter, W, Enter, a gente trabalhar o width, que é a espessura, né? O PE, Enter, F, Enter, que é a opção Fit, para você entrar com uma curvatura. Então, essa opção aqui, opa, de novo, essa opção aqui é arco, segundo ponto. Essa opção aqui, width, espessura. Essa opção aqui, fit, fatura.
Ou então Polyline Edit, né? P-Line que vocês já estão acostumados, e o S-Pline, o SPL. Acho que são comandos bem interessantes para vocês usarem nessas plantas aqui. Então, nos TCCs, a gente tem as plantas que são de circulação de clientes, né? Dentro da loja, e de funcionários. Então, você tem áreas de circulação que são mistas, e você tem as áreas de circulação que são privativas, né? Então, essas áreas privativas, elas acabam tendo esses elementos aí numa cor diferente, vocês acabam tendo uma diferenciação, né, dessas áreas de circulação. Deixa eu ver aqui, cadê ele voltar aqui para o meu time, só um pouquinho. Beleza, voltou. Deixa eu abrir aqui para vocês uma pesquisinha de imagem aqui. Tá vendo? As plantas de circulação, né? Algumas ideias, né, para vocês poderem ter uma noção, né, de como trabalhar. Ó, isso é bem esquisitinho, tá vendo? Acho uma solução muito feiosa, né? Mas uma solução possível, né? Esse tipo de solução também é bastante interessante. Por quê? Porque o pessoal casa as espessuras de acordo com a intensidade do fluxo, né? Então, se eu tenho um fluxo menor de pessoas, eu vou trabalhar com setas mais fininhas. Se eu tenho um fluxo maior, eu vou trabalhar com setas médias, né? E se eu tenho um grande fluxo, eu vou trabalhar com setas mais largas. Então, você vê que aqui ele está combinando cores, né? Então, tem o fluxo laranja e tem o fluxo verde, né? Repara que o fluxo laranja está todo lá por trás das áreas, né? Como se fosse um setor de atendimento, uma chefia, ou qualquer coisa que o valha, né? Que controla um setor que está lá no fundo e outro aqui na frente. E no caso do TCC, seria mais ou menos esse mesmo esquema, né? Agora, quando você vê uma planta de circulação assim, desse tipo, é muito... Deixa eu abrir a imagem aqui. Tá vendo? É muito, sei lá, parece que falta tempero nesse desenho, sabe? Falta sal nesse desenho. Fica até confuso de ver, na verdade. Parece mais um desenho de um encanamento, né? Do que não um é por causa que não tem cor, professor? Na verdade, não tem peso gráfico no mobiliário. Na planta em si tem um peso gráfico, mas agora no mobiliário não. Parece uma planta de circulação, mas de encanamento mesmo. Parece uma planta de hidráulica. É porque a circulação é muito fluida, né? Você não anda, vira 90 graus para a direita e entra no banheiro, por exemplo, que nem lá em cima, né? Então, dá para trabalhar com linhas assim, desse jeito, mas aí a gente tem que trabalhar com arcos também, né? Combinando com essas linhas. Então, seriam situações, por exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui para a minha janela do AutoCAD. Situações que você vai... Deixa eu ver se eu estou no layer 0. Situações que você vai entrar e virar para algum lugar, né? Então eu vou entrar aqui. Vai que deu aquela travada da F8 de novo. Já vamos resolver. Pelo jeito vai ter que atualizar a placa de vídeo aqui. E subir, por exemplo, né? Então isso daqui é uma linha de circulação. A circulação, ela é fluida. Ela não é desse jeito, né? Então o que a gente faz? A gente usa um filete com raio, né? F-Enter para acessar o comando fillet, né? R-Enter para vocês usarem a opção de raio, ou clicar aqui em cima, né? Eu sempre prefiro ir pelo teclado, e recomendo que vocês usem mais o teclado do que o mouse. R-Enter, e define o tamanho do raio. Eu quero um raio de 1 metro. E aí você faz o fillet dessa linha e dessa linha. E ele vai fazer um raio, né, de 1 metro, tá vendo? Então, se eu medir, né, daqui até aqui, eu vou ter 1 metro. Se eu medir daqui até aqui, eu vou ter 1 metro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arco com raio de 1 metro. Então, quando a gente está olhando aquele tipo de fluxo que a gente estava vendo agora, com as linhas muito retas, ele mostra a circulação, mas ele não passa a ideia da naturalidade da circulação, né, da fluidez da circulação. Então, acho que com essas ferramentazinhas que eu mostrei para vocês,
Ah, não ficou legal, vamos diminuir. Né? F-Enter, R-Enter e diminuir o raio. 0,5, por exemplo, e não 1 metro. Né? Você vê que qualquer solução com raio, por menor que seja, é melhor do que uma quina viva aqui de 90 graus numa linha de distribuição de fluxo de circulação. Né? Então, a ideia hoje era mostrar para vocês esses recursos, né? Para vocês poderem lidar com mais tranquilidade com isso daí. F, Enter, R, Enter. Aí. Tá bom, gente? Vamos às dúvidas. Dúvidas cruéis. Dúvidas nada cruéis. A professora Celina perguntou, mas ela perguntou no chat. Opa, peraí. Eu não sei se o meu é desatualizado. Tá desatualizado aqui, mas... Vamos dar uma olhada. Legal. Valeu por avisar. Eu estou acertando aqui a resolução do... Como faz a flecha da ponta? Celina, a flecha... Deixa eu compartilhar a tela de novo. A flecha é uma quina, né, de 90 graus, que a gente rotacionou 45 graus, né? Então, imagina, por exemplo, estou lá no CAD, né? Aí eu vou fazer uma linha, por exemplo, de 1 metro por 1 metro, né? Então, isso daqui é uma linha de 1 metro por 1 metro, 1 metro de assim por 1 metro de assado. Aí eu faço o quê? Eu dou um rotate nisso daqui, né? E aí eu dou tá vendo? Eu dou um rotate de 45 ou de menos 45, né? E pronto, aí você tem a flechinha. Né? Agora, se você quiser uma seta maior, por exemplo, tem um comando legal que dá para vocês usarem. Eita, peraí, que travou de novo com o F8. Só um segundo, pessoal. Já normaliza. Vamos, AutoCAD, destrava, meu filho. Tá processando, meu nego. Tenha paciência. Ô, pessoa sem paciência. Ó, uma linha, né? Aí vamos supor que eu quero deixar essa seta maior, né? Ao invés de eu fazer outra seta, eu posso dar um scale, um atalho SC do scale. Eu clico seleciono, né, os objetos, escolho o ponto base do scale aqui, ó, na ponta da seta, tá vendo? Esse é o ponto base que vai ser usado para ela diminuir ou aumentar, né? Então, se eu digitar 0,5, ela fica com metade do tamanho. Se eu digitar 2, ela fica com o dobro do tamanho. Né? Se eu digitar 5, Enter, ela fica 5 vezes maior. Então, você controla rapidinho, né, a questão da flechinha. Mas, basicamente, é isso. É uma linha de 1 metro por 1 metro, né? Que a gente dá um rotate aí, em menos 45, né? E aí coloca uma linhazinha ali na horizontal. Tá? Então, é simples assim. Aí, a hora que você tem a primeira, né? Aí a diversão garantida, né? Você pega na direção que você precisar trabalhar, né? Olha a cópia dela, roda 45, roda 45, roda menos 45, roda 30 graus, não, rotate 30, né? Faz para o outro lado, sei lá, usa o mirror, né? Às vezes você quer espelhar, então usa o mirror, e aí você consegue fazer, né, as diversas direções aí que você precisa, tá vendo? Dentro da planta e fazendo as distribuições, né? Vamos ver, mais alguma pergunta, galera? Minimizar o CAD aqui. Ah, professor, eu acho que no meu caso vai ser mais na hora mesmo que vai fazer. Na hora de fazer, né? É. Aparecer. Tá, eu tô gravando justamente para que vocês tenham um roteiro, né? Então, estou mostrando para vocês. A gente já viu a planta de setorização, a gente já tem a aulinha gravada para vocês poderem retomar.
Hoje a gente tem o lance das setas, né, de fluxos de circulação, a planta de fluxo. Então a aulinha está gravada também, aí eu vou subir ela para o YouTube e vou colocar o link lá no canalzinho para vocês da disciplina, igual eu fiz com a outra, tá? Então, mas claro, que se aparece alguma dúvida, né, que tá fora do que a gente está vendo aqui, vocês têm que trazer, né? E lembrem-se sempre de trazer essas dúvidas e fechar, que nem eu falei para vocês ontem, fechem o tema o mais rápido possível, já partam para cima desse layout, né? Porque nós estamos no dia 20, né? Então, passou a semana que vem já vai ser a nossa 4ª semana do semestre, né? Então, já vai ter passado o quê? Mais ou menos 1/4 do semestre. Já vai ter ido para o espaço semana que vem. Então, vocês não têm tempo a perder aí nessa produção, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.